Ô, Cláudia, acho que a gente está precisando aqui de uma esperança aqui, né? E a pergunta é assim, que acho que são cenários possíveis, olhando um pouco para a inflação. Se a gente pode ter algum alento, alguma esperança, enfim, algum indicador que traga um arrefecimento da inflação, não só no Brasil, mas mundialmente. Aqui no Brasil, talvez uma sinalização de chuvas melhores, no período de chuvas, né, de verão. E até eu estava olhando hoje de manhã, são só 2 exemplos, mas se você tiver outras possibilidades, né, para trazer uma menor pressão inflacionária no mundo todo, olhando um pouco para as próprias commodities, né? Então, a gente, tirando as commodities ligadas à energia, né, petróleo, gás, de certa forma a gente tem já alguma estabilização, até algumas caindo. Será que pode ter no mundo, no Brasil, né, final desse ano, primeiro semestre do ano que vem, uma inflação um pouquinho mais calma, até para tirar um pouquinho desse assunto, né, de estagflação, enfim, preocupação em relação à inflação no Brasil e no mundo nos próximos meses? De fato, a gente está vendo principalmente a parte de preços agrícolas, né, arrefecendo. Uhum. Então, na margem, a gente teve muita pressão até pouco tempo atrás. Na margem, isso está sendo bem mais tranquilo. E para frente, o que a gente vê nas curvas de preços de commodities futuras, né, dessa parte agrícola, realmente elas estão em queda, né? Então, para o ano que vem, a gente vê uma pressão um pouco menor nessa questão de preços agrícolas. E aí você tem outros componentes, né? Então, isso pega muito a parte de alimentação no Brasil. E aí, se você olhar para a inflação, você tem a parte de serviços, né? O que está acontecendo com a inflação de serviços? A inflação de serviços, se você olhar acumulado em 12 meses, nem está muito alta. A gente teve um período de inflação de serviços bem comportado. Agora, com essa reabertura que está acontecendo da economia, a gente está vendo uma aceleração da inflação de serviços. Basicamente, é um catch-up que está fazendo em relação a toda a pandemia que impôs esse distanciamento social e essa queda da mobilidade, né? Então, essa parte de serviços agora, ela está vindo pressionada, até um pouco mais pressionada do que a gente imaginava, né? E depois você tem a parte de bens industriais. O que está acontecendo com bens industriais? Bens industriais, a gente tem visto uma inflação bastante alta na parte de bens industriais, e isso é uma inflação global, né? Houve uma ruptura nas cadeias globais com a pandemia, e isso impactou os preços no mundo todo. Então, isso a gente ainda vê bastante pressionado. E é uma questão para quando que isso vai se normalizar. Na nossa visão, isso deve demorar ainda um tempo para se normalizar. Então, a gente tem uma pressão ainda razoável para os próximos meses, tá? Agora, você está pedindo uma boa notícia, né? A gente vai terminar a inflação, a gente está com uma inflação rodando a 10% na variação 12 meses para trás. A nossa projeção é que isso desacelere, né? Então, a gente vai fechar o ano com inflação de 8,7 e o ano que vem a gente deve ter uma desaceleração ainda maior. Então, não dá para falar que está tudo descontrolado, né? Então, as coisas vão melhorar de certa forma. Uhum. E talvez... Pode falar, desculpa. Pode falar. Não, pode Não, eu ia falar só da questão energética, né? Que eu acho que a gente tem uma boa notícia da parte da crise energética, que a gente de fato tem tido chuvas mais fortes, principalmente na região sul e sudeste. Então a gente estava com um cenário de um risco maior para esse ano, na questão de um possível racionamento. Isso praticamente já pode ser descartado. Então houve uma melhora nos níveis dos reservatórios, as chuvas estão vindo mais fortes, então isso foi uma melhora no cenário. Agora, não quer dizer que está tranquilo. Para o ano que vem, a gente ainda vê uma necessidade de utilização de térmicas bastante forte para você conseguir manter o nível dos reservatórios em um patamar razoável. E o que isso afeta a gente, né? Afeta que utilizar térmicas aumenta o custo da energia, principalmente com o custo da energia lá fora mais alto, né, que você roda térmica com diesel, gás e outras coisas, você vai manter pressionado esse preço de energia elétrica. Sim. Perfeito. Cláudia, a minha pergunta era mais em relação à atividade, né?
Até eu falei assim, eu começo a ter preocupação em 2023. Porque no Brasil, né, talvez em outros lugares do mundo, mas aqui no Brasil é bastante comum. A gente entra num ano, ou começa a fechar o ano assim, falando, vamos crescer 4%. Aí passa um mês, a gente fala, não, vamos crescer 3%. Aí passa 6 meses, a gente fala, não, vamos crescer 2%, e a gente acaba crescendo 1%, né? Eu queria entender assim, se na visão de vocês do banco, vocês estão olhando para 2023 num cenário positivo, e se fosse fazer uma revisão, né, com os últimos dados que a gente tem, vocês iriam revisar possivelmente para baixo ou para cima? Porque essa é a minha preocupação, a gente começar... 2022 acho que já está praticamente certo que as revisões foram sendo feitas para baixo, né? Mas será que isso pode acontecer também com 2023? 2022, acho que as principais revisões foram justamente essa expectativa de subida de juros do Banco Central, né, que vai afetar o crescimento do ano que vem. A gente vê essa parte da utilização de térmicas, né, na crise hídrica também afetando o crescimento do ano que vem. Para 2023 a gente ainda está um pouco longe, né, Marco? Então a gente tem toda a questão de eleições no ano que vem também, mas a nossa perspectiva não é muito favorável, digamos. É difícil você falar em revisão do PIB para 2023, né? Porque tá um pouco longe de onde a gente está agora. Mas na nossa visão, por exemplo, o Banco Central está subindo juros, né? Em um momento que a gente ainda está com o hiato aberto da economia, a gente está com uma taxa de desemprego acima da estrutural. Ele está fazendo isso porque a gente teve um choque um choque muito grande na inflação, e ele quer fazer com que a inflação de 2022 convirja para a meta, o que é importante. Agora, você vai estar desacelerando a atividade em um momento que você ainda tem um desemprego alto, né? Então a gente acredita que em 2023 esses juros devem voltar a cair para voltar a impulsionar a economia.